Invenção dos níveis de escrita, por Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Fase icônica. É a fase onde escrever é a mesma coisa que desenhar. As formas do grafismo devem reproduzir as formas dos objetos. A escrita é formada por grafias não convencionais, por meio de garatujas ou pseudoletras. Uma só grafia pode representar um nome. Nesta fase, desenhar é a mesma coisa que escrever. Existe intenção subjetiva quanto ao significado atribuído à escrita. E a escrita do próprio nome chega a ser impossível. A fase da garatuja é quando a criança risca o papel sem ter um sentido próprio, ou ainda faz desenhos para representar a escrita do mesmo. Uma sugestão de atividade para essa fase é que o educador peça para que a criança crie um desenho e escreva o nome do mesmo. Fase pré-silábica é quando a criança começa a utilizar as letras para escrever uma palavra. O importante dessa fase é que ela percebeu a função das letras. É característico desse nível a leitura ser global e a letra inicial ser suficiente para identificar um nome ou uma palavra. A vinculação com a pronúncia ainda não é percebida. Uma sugestão de atividade para o nível pré-silábico é desenhar e escrever o que desenhou, construir um alfabeto ilustrado com os alunos, ouvir leitura de histórias e recontá-las. A fase silábico sem valor sonoro é quando a criança coloca a quantidade de letras conforme as sílabas das palavras, não se importando com o som. O mais importante nesta fase é observar o modo como ela lê e como ela entende a palavra. A fase silábico com valor sonoro é quando a criança começa a perceber que cada letra tem um som, então ela usa de maneira proposital. Sugestões de atividades para o nível silábico é comparar e relacionar escritas de palavras diversas, escrever pequenos textos de memorização, como parlenda, quadrinhos, músicas e trava-língua. Fase silábica alfabética é quando ela consegue começar a entender que necessita de 2 ou mais letras para formar o som certo da sílaba em questão, mas não usa em todas. Neste nível, a criança encontra uma nova fórmula para entrar no mundo da escrita, descobrindo que pode escrever uma letra para cada sílaba da palavra e uma letra por palavra na frase. Uma sugestão de atividade para esse nível é separar as palavras de um texto, generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conheçam, ditado de palavras conhecidas, fazer atividade da forca e produzir pequenos textos. Podemos concluir que para a criança alcançar todas as fases da escrita, o trabalho deve ser contínuo e bem executado pelo educador.